Olá pessoal, aqui é o professor Américo. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula, segundo A ou segundo B. E nós vamos iniciar para a nossa segunda aula, falando dos verbos modais. Aqui está marcado can, should and would, mas nós vamos falar só do can, ok? Isso não vai ficar muito extenso. Modal verb can. Então, o verbo can geralmente significa poder e ou conseguir, e é usado para indicar várias situações: possibilidade, capacidade, habilidade, permissão ou pedido. Quando usar o verbo can? Can é usado quando queremos expressar a ideia de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão e pedido. Ele é um dos principais modal verbs, verbos modais, da língua inglesa. O verbo modal can tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Exemplos: She can speak Chinese. Ela sabe falar em chinês. Isso denota capacidade. It can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Possibilidade. You can play outside. Você pode brincar lá fora. Permissão. Can I talk to the director? Posso falar com o diretor? Pedido. Observe que na primeira frase, por exemplo, o uso de can tem impacto direto no significado do verbo principal speak. Ok? Aqui em cima. Que sem o modal significa apenas falar e não conseguir falar. Vamos lá? Então, she can speak Chinese. Ela tem a capacidade de falar chinês. Ok? Como usar o verbo can? O verbo can é sempre acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to, ok? Lembrar disso. Ele pode ser usado para construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. Próximo. O verbo can no presente. Observe a tabela abaixo, ao lado, e veja como usar o verbo can nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo principal utilizado como exemplo é o verbo to dance, que significa dançar. Afirmativa aqui significa, vamos lá, I can dance. Eu sei dançar, eu posso dançar. You can dance, você pode dançar. He, she, it can dance. Ele pode dançar, que é he. Ela pode dançar, e it, pode ser para animais, o it, pode dançar. We can dance, nós podemos dançar. You can dance, vocês podem dançar. E they can dance, eles ou elas podem dançar. A negativa você usa o can't, ok? Ou cannot. Mas, muito mais comum usar can't. Então, eu não sei dançar e segue. A interrogativa, você vai colocar o verbo can na frente do sujeito. Então, aqui você está fazendo uma pergunta para você mesmo. Can I dance? Eu posso dançar. Aqui. Can you dance? Você pode dançar. Compare com o primeiro. Esse aqui, ó. Afirmativa. Você pode dançar. You can dance. Eu pego e coloco o auxiliar na frente. Vem para cá. Can you dance? E coloco a interrogação no final. Ok? Segue. Observe que na forma afirmativa, can é usado para todas as pessoas, incluindo he, she, it. A regra do simple present, que indica o acréscimo do s para as flexões de terceira pessoa, não é aplicada aqui, certo?
Para formar frases na forma negativa, podemos utilizar can't ou cannot. O significado das palavras é igual. Ao fazer frases com can na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento desse verbo modal na frase. Diferentemente do que acontece na afirmativa, na interrogativa, o verbo can deve ser posicionado antes do sujeito. Ok? Verbo can no passado. Para transformarmos uma frase com can em uma frase no passado, devemos usar a forma could, que é o passado de can. Se estabelecermos uma comparação entre could e os tempos verbais da língua portuguesa, could desempenha tanto a função do pretérito perfeito quanto a função do futuro do pretérito. Veja algumas frases ilustrativas. Exemplo. Ela sabia falar chinês. She could speak Chinese. Isso podia acontecer com qualquer pessoa. It could happen with anyone. Sua mãe disse que você podia brincar lá fora. Your mom said you could play outside. Pedido. Você poderia me ajudar, por favor? Could you help me, please? Na última frase, o poderia expressa a ideia de que o emissor da mensagem está sendo gentil ao fazer o pedido, ou seja, está sendo bastante educado. Neste caso, a função do could é a mesma do futuro do pretérito em português. Vamos lá? Observe a tabela abaixo ao lado e veja como usar o verbo could nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo principal utilizado como exemplo é o verbo to dance, dançar, novamente. Então, é a mesma estrutura da forma presente. Ó. I could dance. Eu poderia dançar. You could dance. Você poderia dançar. He, she, it could dance. E aí vai. A negativa é couldn't ou could not. Mais comum, couldn't. Could not é a forma formal, certo? E, assim como o can, nós colocamos o could na frente do sujeito para formar a pergunta, a interrogativa. E o futuro, como será? O verbo can não pode ser utilizado para construir frases no futuro e nem possui uma forma própria para isso. No entanto, há uma expressão de sentido semelhante a can nos contextos de possibilidade e capacidade e que pode ser usado para criar frases no futuro, que é a to be able to. A construção das frases deve ser feita com o uso de will ou going to, para expressar a ideia do futuro, junto com a expressão to be able to. No caso das frases que indicam possibilidade, podemos usar os modais may e might, juntamente com a expressão. Exemplo. We will be able to do the job. Nós conseguiremos fazer o trabalho. Denota a capacidade. They are going to be able to fix the computer. Capacidade também. Eles conseguirão consertar o computador. Possibilidade. She may not be able to come. É possível que ela não consiga vir. Possibilidade. He might be able to finish the project in time. É possível que ele termine o projeto a tempo. E essa foi a explicação de hoje, pessoal. Thank you so much. O exercício deverá ser entregue no dia 25 de junho de 2020, que é uma segunda, Monday. On Monday. Ok? See you. And bye bye. Estarei com vocês aqui no WhatsApp este dia. Tchau, tchau.